Bom, olá pessoal, aqui é o Edipo, né, professor aí da WorkNet. Essa videoaula vai ser desenvolvida justamente para ajudar os alunos que têm dificuldade aí na hora de instalar o Photoshop em casa, né. A maioria pediu para a gente passar aí para o pendrive, o CD, levou o CD lá, e na hora de instalar em casa tem dificuldade, de repente não conseguiu, teve algum problema. Então, vai essa videoaula depois que finalizada vai ser postada aí nas nossas redes sociais, tá? Aí basta você acessar aí e de repente falar aí para seus amigos também, né? O pessoal que você conhece tentou instalar e não conseguiu assistir de repente a videoaula e aí ter instalado o Photoshop em casa direitinho para brincar nas suas fotos, tá ok? Bom, a primeira coisa é a seguinte, provavelmente você tem aí o Photoshop no seu pendrive, no seu CD, no DVD que você levou lá na escola e a gente copiou para você na sua mídia removível. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é copiar então a sua pasta aí do Photoshop para a área de trabalho ou para o computador, para qualquer outro local no computador. Não dá para instalar direto então do pendrive, tá? E nem do CD ou do DVD. Tem que copiar para o computador, senão vai ter problema, tá? Bom, copiar não vou explicar aqui, acredito que você saiba, né? Afinal, você já está fazendo o curso. Então é o seguinte, com a pasta copiar direto na área de trabalho ou qualquer outra parte do computador, né? Você vai dar aí 2 cliques na pasta para abri-la. Provavelmente vai ter essas três pastinhas aqui, tá? Não sei se vai ter o seu arquivo link, também não tem problema, esse aqui não vai interessar pra gente. Vou até deletá-lo aqui. Aí é o seguinte, o nome das pastas aqui pode estar diferente do que você tem aí no seu pendrive, né? Que você copiou lá da escola, tá? Mas não tem problema, os arquivos são os mesmos. Né? Aqui nós temos a pasta com o instalador do programa, né? Tem todos os arquivos aqui necessários para instalar o programa. Aqui nós temos a pasta crack, que a gente vai usar daqui a pouco para fazer com que o programa funcione sem expirar depois de 30 dias. Tá? E aqui nós temos o tradutor, né, para deixar em português bonitinho. Bacana. Vamos voltar aqui. Vamos começar então a instalação do programa. Primeira coisa, dá 2 cliques aqui na pasta Adobe, né, Photoshop CS4, que é onde tem os instaladores. Clica aqui no arquivo 2 vezes, no arquivo setup.exe, como se fosse abrir uma pasta, né? Abriu então aqui a nossa janelinha, está inicializando. Ok. Bom, aqui você deve estar se perguntando, né, por que tem a opção aqui de linguagem. Essa opção de linguagem é somente o contrato aqui, tá? Não vai fazer diferença nenhuma na instalação do programa. Depois de ele instalado, não vai ficar em português ou em inglês, ou em francês, ou em chinês, ou em outra língua qualquer, só em alterar aqui. Então aqui não faz diferença nenhuma. Eu vou colocar aqui em português só para você ver que ele altera aqui o contrato. Português do Brasil, tá? Mas os botões, para você notar que os botões continuam em inglês, né? Não faz diferença nenhuma. As opções aqui, as escritas, tudo fica em inglês. Então não faz diferença nenhuma essa linguagem aqui em cima, tá ok? Vou clicar aqui em Accept, depois em Next. Aqui é só o local onde vai ser instalado o programa, tá? Next e depois em Install. Outra coisa importante, pessoal, pode aparecer alguma mensagem de erro se você tiver o seu navegador, né? Então, Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, Opera, outro navegador aberto. Então, eu recomendo você fechar qualquer programa antes de tentar instalar o Photoshop, tá? No caso aqui, eu não tenho nada aberto, né? Tem aqui alguns aplicativos que eu uso, mas nada fica aberto para causar algum problema no Photoshop. Bom, vou dar um pause aqui para a gente continuar daqui a pouco. Ok, voltei aqui, então eu dei um pause aí para terminar de instalar, ele demora um pouquinho dependendo da sua máquina. A minha levou alguns segundos aqui, mas eu tive que pausar, senão ia ficar parado aqui, né, falando, enchendo baboseira no vídeo. Bom, é o seguinte, nós temos aqui o botão Finish para finalizar a instalação. Então depois de carregar, depois começou a carregar a instalação que você viu aí no começo, né, a barrinha azul subindo, né, depois que terminou vai aparecer essa janela, não tem nada além disso, tá? Você clica aqui em Finish, pronto, está instalado aqui, eu vou minimizar essa janela. Está instalado então o seu Photoshop. Se você clicar no iniciar aqui, o meu iniciar está na parte superior da tela, a sua deve estar na parte aqui inferior, não tem problema. Clica aqui em iniciar, vai que ali é a lista do programa, provavelmente vai ter aqui o Adobe Photoshop CS4, se não tiver aqui, deve estar na sua pasta aí de programas, tá? Então tem aqui também o Adobe Photoshop CS4. Eu não vou clicar para abrir, porque pode aparecer alguma mensagem de erro, então primeiro vamos fazer todos os procedimentos que tem aqui na pasta, ok? Então, não abra o seu arquivo depois de instalado, tá? Deixa ele do jeito que está aí instalado bonitinho. Bacana. Vou voltar aqui na pasta do Photoshop, que eu havia minimizado. Já está aberto aqui em cima. Ok. Então, a primeira coisa que a gente fez foi instalar o programa, está instalado bonitinho, a gente só não abriu ainda para visualizá-lo. A segunda coisa que a gente tem que fazer, então, é instalar o tradutor, porque ele está em inglês, tá?
Então eu vou instalar aqui, vou abrir a pasta da tradução. O tradutor só tem esse arquivo aqui mesmo, né, chamado tradução.exe. Vou dar 2 cliques, isso aqui é mais fácil de instalar e rapidinho também. Ele pergunta a linguagem que vai ser instalado, em inglês ou português. No nosso caso aqui é português. Clique em OK. Vai aparecer a janela do assistente, clica em avançar. Aqui o local, deixa esse mesmo, clique em avançar e aí avançar novamente. Aqui ele pergunta se você quer criar um ícone, né, na área de trabalho para o tradutor. Não precisa selecionar essa opção, tá ok? Ele não vai instalar um ícone do Photoshop na trabalho, e sim do tradutor. Então não seleciona essa opção. Pode deixar assim mesmo. Clique em avançar e instalar. Aí ele pergunta se eu quero executar então a tradução do Photoshop. Pode desabilitar essa opção. Clique em concluir. Se porventura, ao tentar instalar, deixa eu cancelar isso aqui. Se porventura, ao tentar instalar a tradução, aparecer alguma mensagem em inglês, aí você pode clicar em sim, ou ok, ou next, tá? É só, ele está dizendo que não tem a pasta lá do tradutor criado, ou já tem criado, ele vai substituir. Você pode clicar em sim sem problema nenhum. Bom, então, meu programa aqui já está instalado e traduzido para português. Só não está craqueado ainda. Eu vou abrir aqui o programa para a gente visualizar como é que ele está. Então, iniciar Adobe Photoshop CS4. Está carregando aqui. Aí aparece a janelinha, tá vendo? Isso significa que o programa pede o número de série, né? Eu vou ter que craquear aqui primeiro, porque senão eu vou ter que ter o número de série original, ter que ficar procurando aí na internet por horas. Então, vou fechar aqui, como se eu não tivesse, tenho certeza. Continuar, perdão, fechar. Fechou aqui porque eu não craqueei ainda, não vou poder usar. Então agora vamos craquear, né? Que é o processo que geralmente o pessoal tem dificuldade ao fazer. Então vou abrir aqui novamente a pasta com os arquivos Photoshop. Aqui nós temos a pasta crack, vou dar 2 cliques nela. Tem aqui o programa, um arquivo chamado photoshop.exe. Esse arquivo aqui, né? Se você abrir o arquivo como craquear, ele diz exatamente qual local que deve ser colocado esse arquivo. Eu não vou deixar isso aqui aberto porque eu vou mostrar aqui na vídeo, certo? Primeiro, copia esse arquivo aqui, então, botão direito em cima do arquivo photoshop.exe, copiar, ou o famoso Ctrl+C, né, que vocês já conhecem aí. Beleza, copiei, vou lá no iniciar novamente, computador, ou meu computador, né, se estiver na área de trabalho, vou abrir a janelinha aí, quem tiver com Windows XP ou Windows Vista, a mesma coisa, meu computador, vai até o disco local C, dá 2 cliques para abrir, depois a pasta arquivos de programas, dá 2 cliques novamente. Aqui você tem todos os programas que você tem instalado no seu computador, né? Procure uma pastinha chamada Adobe, deve ficar no começo porque fica listado em ordem alfabética. Então, dê 2 cliques aqui em Adobe, abriu. Aí tem todos os aplicativos da Adobe que você tem instalado no seu computador. Tem aqui também a pasta Photoshop CS4. Lembrando que essa pasta só aparece aqui porque nós já instalamos o Photoshop. Se o Photoshop não tivesse instalado, não ia aparecer. Isso é óbvio, tá ok? Dê 2 cliques aqui em Photoshop. Veja que aqui já tem um arquivo chamado photoshop.exe. Então, ao tentar colar aqui, né, o arquivo, ele vai dar mensagem de erro. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, colar. Aí diz o seguinte, ó, já existe esse arquivo com esse nome neste mesmo local. Vou mandar substituir, tá? Copiar e substituir. Se for no Windows XP, você pode clicar em sim aí, né? Ele vai substituir o arquivo. Pronto, já copiou, já substituiu. Ótimo. Fecha aqui a janelinha. Vou fechar essa aqui também, não preciso mais dela. Vou voltar lá no Photoshop para ver agora se funciona o crack. Carregando, veja que não aparece mais então aquela telinha de serial. O Photoshop aqui está funcionando bonitinho, da mesma forma que você usa lá no curso, tá? Então, vou abrir aqui qualquer coisa para a gente testar, ver se realmente está funcionando. Vou aqui abrir uma imagem qualquer. Então, ó, funciona numa boa, né? O nosso Photoshop está funcionando perfeitamente. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma videoaula. Essa é a primeira de muitas, com certeza. Então, se tiverem dúvida, posta lá no recadinho do vídeo na nossa rede social, tá? Para quem ainda não tem, de repente tem só o Orkut, não tem o Facebook, eu tenho só o Twitter nosso, acesse o nosso site, né? worknetcursos.com.br. Lá tem o link das nossas redes sociais, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado, valeu.